Hoje não tenho um assunto pronto. Nos outros dias eu tinha já um assunto em mente para falar. Hoje eu vou só gravar e ver o que sai. Às vezes as coisas podem acontecer de maneira inesperada na nossa vida quando a gente solta um pouco, né? Deixa o universo agir. Quando a gente se desprende das projeções que a nossa mente faz acerca de, enfim, pessoas, situações e não fica cobrando que determinada coisa, determinada pessoa seja dessa forma ou aconteça algo desse jeito, mas quando a gente consegue viver de forma mais leve, assim, sem esse controle tão característico do ego, tão característico de insegurança também, fica aberto para que a vida nos surpreenda, porque o nosso cérebro ele não é capaz de criar, de imaginar, de sonhar a infinidade de possibilidades que a nossa vida de fato tem, que a nossa vida, que o nosso destino pode apresentar. E dessa forma a gente dá essa abertura para que coisas ali inimagináveis para a nossa mente possam acontecer na nossa vida e se manifestar de forma ali milagrosa, digamos assim. E, enfim, oportunidades de trabalho, oportunidades de relacionamentos, oportunidades de mudança de cidade, de estado, de país. E é tudo... Porque é tudo uma... né, a realidade externa reflete a nossa realidade interna. E a partir às vezes isso demora um pouco mais para se manifestar, às vezes um pouco menos, né, no mundo material. Mas quando a minha realidade interna está em paz comigo mesmo, é permitir que as coisas passem por mim, é entender aquilo que eu consigo controlar, aquilo que eu não consigo, também a minha realidade externa se manifesta dessa forma. E aos poucos as coisas vão acontecendo de uma forma que nutre mais a minha alma, né? A partir do momento que eu busco essa nutrição, seria correto nutrição, enfim, que eu busco esse nutrir da alma, portas vão se abrindo, caminhos vão aparecendo para que isso possa se intensificar, né? A partir do momento que eu direciono a minha vida para um caminho de elevação espiritual, a partir do momento que eu passo a usar dos meus recursos materiais para atingir Deus, para alcançar o divino, e não usar do divino para obter mais recursos materiais. E não fazer das orações uma lista de pedidos de Natal, onde eu fico demandando coisas, mas que eu possa agradecer pelo que eu já tenho, que eu possa viver de fato num estado de abundância, porque alguma coisa a gente vai ter, que seja do que pareça mais simples e mais óbvio, mas a gente tem o nosso corpo, a gente tem o sol, a gente tem o oxigênio, enfim. A gente tem às vezes uma casa para morar, às vezes tem um carro, às vezes tem acesso à internet, você está vendo esse vídeo, acesso à energia elétrica, acesso à água, e esse estado de gratidão constante aos poucos vai fazendo com que a nossa própria presença se torne uma oração, porque esse estado de abundância é um estado natural da natureza. Natural da natureza é bom, mas é um estado natural do ambiente que a gente habita. Então é simplesmente uma consequência lógica das leis que regem esse planeta. Estado de gratidão, elevação vibracional, conexão com o todo, né? Conexão com a natureza, conexão com o ritmo que rege aquilo que está ao nosso redor, né? O passarinho, ele não se preocupa se vai ter comida para o dia seguinte,
A árvore não se preocupa se vai chover amanhã ou depois. Elas estão ali num estado de abundância, né? O pé de laranja não dá só laranja suficiente para tu colher, ela dá uma infinidade maior, ela dá em abundância, a natureza é extravagante, ela vai dando mais e mais e mais, que é uma consequência de como as coisas funcionam. Então, se alinhar com isso, sem se preocupar se vai ter o suficiente, sem se preocupar, sem estar tão imerso nessa cultura do medo e da escassez, permite com que a gente viva nesse estado de conexão mais fluida com a vida, num estado mais leve, num estado mais permissivo, mais receptivo para que a vida nos surpreenda com as maravilhas e os milagres que ela pode nos surpreender e pode nos oferecer. É um processo, leva tempo, é prática, começa muito de um exercício forçado mental, mas eu vou agradecendo, eu vou reconhecendo de fato que eu sou próspero e abundante, assim como tudo aquilo que me cerca. Eu entendo que eu sou parte de tudo. Eu vivo num estado constante de, digamos, de oração, porque eu estou num estado pleno de gratidão sempre que eu posso. É claro que vão ter ali momentos que, enfim, a tristeza, a culpa, a raiva vão me pegar e eu preciso parar um pouco, pensar. É evidente, né? Senão seria um mestre ascenso, não ia estar aqui falando com você, com o celular, com a câmera, né? Não estaria aqui. Mas que não seja o dia inteiro, mas que comece sendo por 2 minutos no dia, depois já vão ser 5, depois vão ser 15, e aos poucos a maior parte do nosso dia se torna isso. E ali a mágica começa de fato a acontecer, porque daí a gente de fato abre espaço para que a mente não fique criando esses medos ilusórios, não fique criando essas preocupações e não fique criando falsas realidades onde a escassez reinaria. E a gente simplesmente embarca na vida, embarca com fé e confiança nas coisas conforme elas vão se apresentando. É evidente, tem a parte humana, a parte material de se programar, de se projetar, de recursos, de conseguir se organizar nessa esfera também, né? Não é para largar tudo. Eu senti de andar pela rua e desistir de morar numa casa. Cuidar um pouco com também essas fugas da realidade, né? Que é bem presente nesse meio holístico. Que as pessoas vão para os extremos e acabam indo para o extremo espiritual, achando que está sendo conduzida, mas está fugindo também, né? Então tem os extremos, o extremo material, onde eu só busco matéria, acúmulo, e o extremo espiritual, onde eu busco me desfazer de tudo amanhã, porque o meu espírito não precisa. Não, a gente está numa realidade física, a gente está encarnado num corpo, a gente precisa também faz parte da necessidade humana ter acesso à matéria, ter o mínimo de conforto para conseguir fazer o nosso trabalho. A questão não é não ter, a questão é ter com consciência, é entender que se tem o suficiente, é entender que se é possível compartilhar, se é possível doar, que se é possível ter e ter para um benefício do coletivo, não só individual. A ideia é muito mais por esse lado.